Oi pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. De novo eu estou aqui para a gente ter aquele bate-papo diário a respeito do andamento dos mercados financeiros. E a sessão dessa terça-feira ela traz um alívio muito intenso nos ativos domésticos, tanto na bolsa quanto no dólar. A gente vê um maior apetite ao risco por parte dos investidores. Para dar uma dimensão aqui para vocês, eu vou passar uns números. Ibovespa nesta manhã está subindo quase 2%, com isso já aparece acima dos 90 mil pontos. É um patamar que o Ibovespa não atingia desde 10 de março. No mercado de câmbio, dólar à vista vai caindo mais de 2%, com isso já aparece abaixo dos 5,30, mais que isso, já aparece na faixa de 5,25. Então, realmente, a gente está aí num dia bastante positivo para os ativos domésticos. Lá fora, o clima também é bem mais tranquilo, as bolsas da Europa e dos Estados Unidos estão operando em alta, não são ganhos tão expressivos quanto do Ibovespa, mas ainda assim é um panorama bastante tranquilo para os mercados como um todo. Bom, por que a gente tem toda essa toada de bom humor? Por que a gente tem todo esse clima mais favorável aos ativos nesta terça-feira? Primeiro a gente tem que olhar para o exterior. Lá fora a gente teve uma notícia bastante positiva no que diz respeito ali àquela disputa comercial, aquela potencial nova disputa comercial entre Estados Unidos e China. Todo mundo sabe que os americanos e os chineses eles estavam se estranhando, estavam trocando acusações ali a respeito de quem seria responsável pela pandemia do coronavírus, e isso rapidamente escalou ali para mais uma troca de farpas no âmbito comercial. Só que hoje de manhã a imprensa chinesa disse que o país continua comprando soja dos Estados Unidos. Essa notícia ela põe aí uma certa... Ela diminui um pouco ali a tensão, diminui a percepção de que, de fato, americanos e chineses eles estariam aí próximos a uma nova fase da guerra comercial. Com isso, os mercados como um todo sobem com bastante intensidade. Só que é claro que a gente tem um desempenho melhor no Brasil, então a gente vê que tem, sim, uma colaboração por parte do noticiário doméstico. O que aconteceu por aqui? Por aqui a gente teve um desdobramento ali naquelas tensões entre governo e STF, e um desdobramento no sentido de diminuir um pouco a cautela, diminuir um pouco o atrito entre as partes. O decano do STF, o Celso de Mello, ele resolveu arquivar aquele processo que pedia a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Era tudo ali uma questão mais protocolar, mas ainda assim isso gerou bastante atrito entre as partes. E aí, com o Celso de Mello arquivando esse processo, a expectativa é de que a relação entre governo e STF ela volte a se estabilizar um pouco, o que diminui o clima de risco político em Brasília. Claro que eu falei com muita gente hoje cedo, perguntei se de fato a gente está aí diante de um novo cenário para a Bolsa e para o dólar, e todo mundo prefere ir com calma. De fato, hoje a gente tem sim um cenário pontualmente mais favorável, um cenário pontualmente menos arriscado, só que ainda não dá para dizer que estruturalmente nós temos um clima mais favorável à Bolsa e ao dólar. A situação lá em Brasília, por mais que hoje esteja mais tranquila, ela ainda é bastante incerta, ela ainda é bastante turbulenta. Governo, Congresso e STF, todos ali num jogo bastante instável de poder. E lá fora, a gente sabe que as notícias entre Estados Unidos e China elas são muito voláteis, então se hoje a coisa está um pouco melhor, talvez amanhã o Trump tweete alguma coisa, talvez alguma autoridade chinesa diga algo que acenda novamente ali aquele clima mais agressivo entre as partes. Portanto, hoje, de fato, nós temos um clima bastante positivo. Isso vai durar? Não sei dizer se vai durar, acho que ninguém sabe, mas é preciso ter cuidado. Não dá para você apostar que agora a bolsa deslancha e o dólar volta a cair para os níveis lá mais do começo do ano, tá certo? Bom, gente, eu vou continuar acompanhando aqui o desempenho dos ativos domésticos, do Ibovespa e do dólar, e qualquer novidade eu volto a falar com vocês, tá certo? Tchau, tchau, um abraço e até amanhã.